Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria, que nos ajuda a contemplar como devemos agir. Mas ao mesmo tempo, fixamos os nossos olhos em meio àqueles que são os patronos deste grupo de coroinhas, os santos anjos. E em meio a isso, nós nos voltamos a eles. Quando no dia 2 de outubro se celebra os Santos Anjos da Guarda, então a liturgia nos premia com este evangelho. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. É engraçado quando vemos uma realidade assim. Olhar para um sentido, olhar para os anjos e nosso Senhor colocar o exemplo de crianças. O que é uma criança? O sentido de criança na Sagrada Escritura não é meramente o tamanho ou a idade. Nosso Senhor coloca que devemos ser como? Os santos, Santa Teresinha, por exemplo, coloca esse sentido de infância espiritual. E existe uma divergência. A pessoa pode ser uma criança, ou pode ter a estatura de uma criança, mas ser e agir como um adolescente. Qual é a diferença da criança para o adolescente? A criança, ela se deixa conduzir. O nosso Senhor, quando coloca o modelo de uma criança, é aquele que se deixa conduzir. É aquele que tem um sentido de pureza no modo de olhar, no modo de falar. E é esse sentido que nosso Senhor coloca. O modo de servir também deve ser esse. Os apóstolos queriam saber quem era o maior, quem é que fazia mais coisas, quem é que tinha mais importância. E nosso Senhor colocava justamente a oposição do que eles colocavam. O maior é aquele que sabe estar, não só fazer. É aquele que sabe ser, não só
mexer-se. Essa é a grande diferença. Quando ao longo das formações se é dito que o essencial para um coroinha não é tanto fazer coisas, não que vocês não tenham que saber como é que faz a procissão de entrada, de saída, como leva, como se faz a procissão do Evangelho, como é que é a preparação do altar, no ofertório. Tudo isso se faz importante, mas saber como fazer as coisas só é importante na medida que me leva a saber rezar. Se eu não sei rezar, se eu não sei estar ali como o Senhor pede, então não estou servindo bem. Parte de hoje é também fazer um exame de consciência. Como eu estou servindo? Eu me importo com a função ou eu me importo em estar com Deus? Porque se eu só me importo com a função, se eu estou ali e eu tenho que segurar o microfone, se eu estou e eu não quero só segurar a patena, porque eu quero fazer mais coisas, porque eu quero fazer isso, porque eu quero ir na vela, porque eu quero segurar a cruz, porque eu quero fazer... Então eu sou um péssimo coroinha. Porque eu só quero fazer. E aquilo que é essencial, eu não faço. Porque o essencial é rezar. O essencial é crescer na fé. Se eu só faço, qual é o imediato consequente? Se eu não posso fazer, então eu faço birra. Então eu sou não uma criança, mas eu sou infantil. Eu fico fazendo pirraça. Por quê? Porque eu só quero servir, eu só quero fazer coisas. Nosso Senhor não quer que sejamos infantis. Ele quer que sejamos crianças, que se sabem deixar-se conduzir. E aqui está o primeiro sentido. Uma criança, ela sabe respeitar. Ela tem um olhar para com o outro de veneração, de congratulação, de querer estar perto. E aqui eu começo também a um outro ponto a que devemos refletir. Eu sei obedecer? Eu tenho este olhar de reverência para com o próximo? Com o meu pai, com a minha mãe em casa, com os padres na paróquia, com os coordenadores e responsáveis, com aqueles que são mais velhos. Eu tenho que ter esse ato de reverência. Se eu não tenho, então eu não estou sendo uma criança, eu estou sendo infantil, porque eu não quero me deixar conduzir. Quando alguém vem e me corrige, como eu ajo? Eu faço birra? Eu fecho a cara? Eu me revolto? Isso é ser infantil. Porque é não querer se deixar conduzir. Só corrige quem ama. Se alguém não corrige, não ama. Imagina um pai que não corrige seu filho, dá tudo de mão beijada. Não ama o filho. E o filho não tem amor pelo pai.
porque só quer coisas, só quer vantagens. Agora, quando se tem a correção, se mostra a importância que o outro tem para melhorar, para ser diferente. Nosso Senhor coloca esse sentido de ser criança, também para se deixar conduzir. O ato de servir é dar também exemplo. Não só para o outro coroinha que está do lado, mas exemplo também aos outros. É algo notório. Em geral, quem foi o coroinha, quando chega depois e é mais velho, acontece qualquer coisa na missa, a pessoa sabe, e aquilo ali errou. Olha, não, tal coisa é assim. O sentido da missa é esse. Quando não é, chega a ser triste para os padres. Porque a pessoa não sabe fazer nada. A pessoa vai ler, sobe no momento errado, não sabe identificar a página do lecionário, não sabe fazer a reverência. Procissão de entrada, se tem Santíssimo, a pessoa faz reverência, não faz genuflexão. Por quê? Porque não sabe. E é infantil, em geral, porque não quer aprender. Quando se coloca vocês também têm que dar exemplo. O modo como vocês se comportam, estando no presbitério, no banco. É um modo de vocês estarem ali, vocês são olhados de alguma forma. Tem que se importar com isso? Não. Basta agir de modo correto, sem atos superficiais, mas com correspondência. É necessário ter esta apreensão das coisas. Como se deve agir? Como os anjos. O patrono de vocês, quando foi escolhido, não foi escolhido à toa. Qual é o exercício dos coroinhas? É ser, na liturgia terrestre, o mesmo que os anjos na liturgia celeste. Servem a Deus. Assim, os anjos o fazem, servindo a Cristo. Assim vocês fazem aquele que está em persona Cristo. E o que o Evangelho apresenta? Que eles, sem cessar, contemplam a face de Deus. O principal do coroinha é isso. Aprender, adiante do exercício daquela função, contemplar a face de Deus. Tem 50 coroinhas servindo, não tem função. Amém. Mais do que fazer coisas, você vai poder parar e se dedicar mais a rezar. Toma isso como um presente, não como punição. Até porque, se você só quer fazer, e se você acha que coroinha é só fazer, então você está no lugar errado. O principal é se deixar conduzir e buscar rezar mais. Em breve vocês vão receber. Estou fazendo as revisões e o tempo está curto. Então por isso que vocês ainda não enviei.
mas a apostila tem uma parte inteira só de orações. Só de atos para vocês saberem conhecer mais quem são os santos patronos dos coroinhas, como eles agiam, quem são como é que eu rezo. Essa é a principal função. Quem mais perto serve do altar, mais deve rezar. Porque essa é a essência. E como vemos que devemos rezar mais? Quando contemplamos quem melhor serviu. Hoje a gente celebra o Imaculado do Coração e a gente vê, diante da própria liturgia, espero que todos tenham prestado atenção, o como a Virgem Maria, ela soube servir. E onde estava o principal serviço dela? Não era em fazer coisas, mas ela tinha atenção. O final do Evangelho mostra que ela guardava em seu coração e ali meditava. Também, cada um. Olha a primeira leitura de hoje. É uma leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, e ele diz: a descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os ouvir há de reconhecê-los como descendência abençoada por Deus. E aqui começa: exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Quando a Virgem Maria, diante da visitação a Santa Isabel, coloca o exulta-te, o que vemos em meio ao Evangelho? Exatamente um correspondente a isso. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Ela pega tudo aquilo que ela guardou no coração e coloca diante da sua linguagem, e expressa a Deus o seu louvor diante de tudo aquilo que tinha em si. Por quê? Porque meditou, porque guardou, porque soube ouvir, porque teve atenção. O terceiro ponto a ser pensado é: como é que está a minha atenção na missa? Eu presto atenção àquilo que é dito em cada momento, desde quando o padre auscula o altar, quando chega, até quando ele auscula o altar para sair. O ato de reverência, quando se faz o sinal da cruz. A oração coleta, aonde expressa aquilo que pedimos a Deus. Cada uma das leituras, que são a palavra de Deus para nós e que deve fecundar o nosso coração. Aquilo que a comunidade como um todo expressa em súplica ao Senhor nas preces. Tudo. Não existe intervalo na missa. Jogo de futebol tem intervalo. Filme, quando passa na televisão, tem intervalo. A missa não tem. É um ato contínuo. Não é, agora está no ofertório, então vou sair para beber água
Eita, não me lia, então posso dar uma voltinha. Não. Eu sou chamado a ter atenção. Porque ali se tem um caminho ritual aonde se pede isso. É Deus que fala a mim por meio daquele que à frente está. É necessário que eu me deixe nutrir. Ser coroinha também é ter atenção. Porque senão como é que eu vou estar servindo? Qual o exemplo que eu vou estar dando? Para quem está do meu lado, para aqueles que estão na assembleia. Ali, como aos inícios das formações, ouvíamos, a liturgia terrestre se une à celeste. Eu me uno a Deus. Tem um irromper do tempo. E como eu me porto? Eu tenho atenção? Eu me esforço? Ou eu vou fazendo meramente as coisas? Porque só fazer eu não estou na liturgia. Então não tem sentido eu estar servindo. Hoje temos este nosso retiro para saber também parar. Para saber ver como foi a minha trajetória para os novos, desde que eu fiz a inscrição e entrei neste caminho de formação, para os antigos, aqueles já investidos, como foi esse caminho percorrido, desde a minha investidura até aqui? Como eu tenho me portado? E se eu não estou fazendo bem, se eu não estou sendo um bom coroinha, porque eu quero mais fazer do que rezar, eu quero mais aparecer do que ser, então eu tenho que pensar se eu quero ser coroinha e saber servir como Deus pede, ou se eu não quero mais o ser. Porque só a aparência cansa. Somos chamados a ter este ato de olhar para o Senhor, de corresponder à vontade de Deus, de ter os olhos fixos nele. Ontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus e ele nos pedia amor. Hoje, celebrando o Imaculado Coração de Maria, aprendemos com aquela que mais soube amar. Que possamos aprender com ela e a corresponder àquilo que o Senhor nos pede. Sendo crianças como o Senhor deseja, não infantis, não fujões de Deus, mas sabendo me deixar comprometer com Ele. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.